tudo bem? Vamos às nossas atividades de ciências, olha lá, no livro Aquipalô. Nós vamos estudar na página 14. Vamos começar o capítulo 2, o tempo passa. Então a gente vai falar sobre o tempo, sobre como a gente pode controlar o tempo sem ser com relógio, sobre o dia e sobre a noite, tá bom? Vocês sabiam que há muito tempo atrás, antes da gente ter luz, antes da gente ter relógio, né? O relógio nem existia. As pessoas, elas se baseavam no dia e na noite com o sol e a lua, né? Então, quando tava o sol, tava de dia. Quando o sol se punha, né? Ia embora. E a lua aparecia, chegava a noite, tá? E a gente fala, como que a gente se refere ao tempo? A gente pode falar antes, agora, depois, daqui a pouco, só um instante, só um momento. São expressões que falam sobre o tempo, tá? Então eu vou ler aqui um pouquinho com vocês, aqui na página 14, certo? Eu vou ler aqui com vocês. O tempo passa. Tudo tem seu tempo. Leia a história sobre algumas atividades da rotina de Marcela. Então, a Marcela de manhã sai, tá escrito ali, ó, no primeiro quadradinho. Saio de casa bem cedinho para ir à escola. Então, tá mostrando lá no relógio 6 horas da manhã. Então, ela sai para ir para a escola às 6 da manhã. Aí, no do meio. Na escola, ao meio-dia, olha lá o relógio. Ao meio-dia, almoço com os colegas. É muito divertido. No terceiro, tá escrito assim: a atividade de que eu mais gosto é praticar judô 2 vezes por semana, às 6 horas da tarde. Ó, no relógio tá 6 horas da tarde. E você, como é o seu dia? Estuda de manhã ou à tarde? A que horas você almoça? Que horas você costuma ir dormir? Complete os ponteiros dos relógios para mostrar o horário dessas atividades, tá? Então, vocês vão fazer igual o relógio lá das figurinhas da Mariana, vocês vão colocar que horas é o início da aula. Não agora em casa, né, que vocês estudam qualquer horário. Coloca o horário que vocês entram na escola mesmo, de verdade, tá? Como se a gente estivesse normal no presencial. Qual é o horário que vocês almoçam e qual é o horário que vocês costumam dormir, tá bom? Aí na página 15 a gente vai falar um pouco sobre o dia e a noite. A contagem do tempo é importante para a organização de nossas atividades. Imagine um dia em sua vida sem relógio. Como saber a hora de ir para a escola? Ou quanto tempo pode ficar no parque e tem que sair para outra sala entrar para brincar? Há muito tempo, quando não existia um relógio, certos povos começaram a marcar o tempo de acordo com observações do movimento dos astros do céu, foi o que a tia falou. Eles observavam, por exemplo, o movimento do sol no céu. Todos os dias de manhã, o sol surge de um lado do horizonte. E à medida que o tempo passa, ele vai se movimentando. Parece que ele está subindo no céu. Então, o sol nasce aqui no cantinho, né? E ele vai subindo. Quando chega meio-dia, ele está bem em cima da nossa cabeça. E aí vai passando o tempo, no final da tarde ele vai indo embora. E a lua que aparece no céu, tá? Ao meio-dia ele atinge o ponto mais alto e em seguida volta a descer, até se pôr no final da tarde. Vem então a noite e o movimento de outras estrelas e da lua também pode identificar a passagem do tempo. Então tá mostrando aí nesses desenhos, ó, de manhã o sol tá lá embaixo, tá subindo, ao meio-dia ele tá bem em cima da árvore, olha a sombra da árvore, ó, como muda de lado. E aí ele desce do outro lado. Dizemos que o movimento do sol no céu é aparente, porque na realidade não é o sol que está se mexendo, é a Terra que está girando. E aí dá a sensação que o sol está se mexendo, mas não é a gente que está andando com o nosso planeta. O sol ele continua paradinho lá. Conforme a Terra gira, ocorrem o dia e a noite. Na parte que está voltada para o sol, recebendo luz e calor, é dia. Olha lá na figurinha aqui, o sol está iluminando a Terra, tá vendo? Do lado esquerdo está iluminado, então tá de dia. O lado que não está recebendo a luz do sol é noite. A parte que não está iluminada pelo sol fica escura, nessa parte é noite. O movimento da Terra em torno de si mesmo recebe o nome de rotação.
tá? Então a Terra, ela faz esse movimento assim, ó. Ela gira em torno dela mesma, ó. Isso chama rotação, tá? E esse movimento, ó, tá vendo que ela tá virada pra cá? Esse movimento dela girar em torno dela mesma demora 24 horas, que é equivalente a um dia, né? Aproximadamente 24 horas. Esse é o período completo de duração de um dia. Aí a gente vai pular para a página 17. Peraí que eu derrubei aqui. E a gente vai fazer uma atividade. Você precisa marcar a passagem do tempo nas situações a seguir, levando em conta apenas a observação do Sol. Não pode olhar no relógio, tá? Responda as questões. Se não houver um relógio por perto e o Sol estiver na parte mais alta do céu, você consegue descobrir o horário mais ou menos? A gente falou lá na outra página. Que horário seria esse? Tá? O Sol lá em cima, bem no meio. Imagine que um náufrago é a pessoa que o barco dele quebrou, o navio afundou, então ele é um náufrago, ele tá lá boiando no mar. Um náufrago nadou até uma ilha deserta e ali ele permaneceu por um certo período de tempo, que ele não sabe quanto foi, porque ele estava sem relógio. E ele não tem nenhum equipamento, nem o relógio. Como ele poderia registrar quantos dias ele passou na ilha? Pensem e me respondam. O movimento dos astros que vemos à noite também pode ser usado para marcar a passagem do tempo. Vamos observar a lua no céu? Em uma noite com poucas nuvens, acompanhado de um adulto, dá para fazer até olhando na janela, tá, gente? Não precisa sair. Procure um local que tenha um ponto de referência na paisagem, como um prédio, uma árvore ou outro objeto. Depois anote o horário e desenhe a lua e o ponto de referência no quadro abaixo. Espere 2 horas e observe de novo o céu. E anote no outro quadro como tá a lua e como que tá esse objeto que vocês tiraram como referência. Então, aqui na outra página, a referência foi o sol e a sombra da árvore, do coqueiro, tá vendo? Vocês vão fazer com a lua e vão usar algum objeto como referência. Vocês podem deixar, observar algum prédio, quem for fazer da janela. Quem for fazer na rua, pode pôr um objeto, tá? Mas tem que ser no mesmo lugar para vocês observarem a diferença da sombra, tá bom? E aí vocês vão registrar o que você notou de diferente nas duas observações, tá? Dá para fazer da janela, é bem facinho, vocês vão observar mais ou menos o que vocês observaram aqui do sol, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Bons estudos!